Pois bem, aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o conselheiro federal da OAB, Ricardo Breyer, que é o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Ele que é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como eu disse, foi nomeado para o cargo no dia 1º de fevereiro deste ano. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Ricardo. Boa tarde, Emerson. É um prazer estar com vocês, falar com os teus ouvintes a respeito de um tema tão caro para a Ordem dos Advogados do Brasil, que são as prerrogativas da advocacia. A gente está falando, claro, de um tema específico da categoria. Sim. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouco para a nossa população, de uma forma geral, entender o que são as prerrogativas de um advogado. Bom, na verdade, a advocacia ganhou um status constitucional a partir de 1988. E o que diz a Constituição? Que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Não se faz justiça sem a presença do advogado. Advogada, qualificado e, acima de tudo, exercendo regularmente a profissão. Então, as prerrogativas têm uma relação muito importante com o direito do cidadão. Porque o advogado não fala em nome seu, ele fala em nome de um cidadão que o procura para restabelecer um direito na justiça ou recuperar um direito perdido. Então, o advogado ele é representante da cidadania na justiça. E assim ele exerce o chamado trabalho jurídico de representatividade. Esse trabalho jurídico se chama prerrogativas. Então, prerrogativas é sinônimo de trabalho da advocacia. E por que a ordem tem um interesse fundamental nesse aspecto das prerrogativas? Porque, infelizmente, no Brasil, nós vivemos alguns cenários em vários locais do Brasil em desrespeito às prerrogativas da advocacia, pela autoridade pública. A autoridade pública, muitas vezes, impede arbitrariamente o exercício da advocacia. E por isso que a OAB, através das suas 27 seccionais, e vamos falar aqui da seccional da Paraíba, através do nosso presidente Harrison, que está fazendo um trabalho importante na defesa das prerrogativas da advocacia da Paraíba. Inclusive, nós temos, recentemente agora, uma caravana interna que vai visitar a todo o interior, vai visitar a todas as advocacias para ouvir as demandas que tem, as dificuldades que o advogado tem no exercício dessa representação da cidadania. Então, sempre que um advogado, no exercício da sua profissão, for vítima de um abuso por parte de qualquer autoridade pública, imediatamente ele tem que procurar os órgãos da OAB, que tem a sua comissão de prerrogativas, no interior do Estado, procurar o presidente da subseção, que vai encaminhar ao presidente da seccional todas as medidas possíveis para restabelecer esta prerrogativa do advogado, bem como, no segundo momento, buscar a responsabilidade daquela autoridade pública que arbitrariamente desrespeitou as prerrogativas da advocacia. Prerrogativa não é um benefício, um privilégio do advogado, né? Outras profissões também têm. Jornalista, por exemplo, também tem a prerrogativa do segredo da fonte, do silêncio da fonte, né? Isso, porque o advogado, ele fala em nome da cidadania. Nós temos o nosso Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, que foi atualizada agora recentemente, dando ainda mais ênfase à prerrogativa da advocacia no tema, por exemplo, a inviolabilidade dos escritórios de advocacia. Que a gente viu operações, inclusive, violando os escritórios dos advogados. Sim, através de mandatos judiciais sem um critério específico do que aprender no escritório. Então, por exemplo, o Ricardo Breyer tem um escritório aqui em João Pessoa e tem um mandato de busca e apreensão, ele tem vários clientes e a investigação é de um cliente, mas a busca e apreensão vai lá e apreende todos os documentos de todos os clientes que não tem nada a ver com aquela investigação. Então, nós conseguimos, através do Conselho Federal, nosso presidente Beto Simonetti liderou no Congresso Nacional, o presidente Harrison trabalhou fortemente junto conosco nessa caminhada no Congresso, isso tem que deixar muito claro, a dedicação do presidente da nossa seccional da Paraíba nesse tema, para restringir os mandatos de busca e apreensão. Hoje só entra no escritório de advocacia se tiver um mandato específico, direcionado e quais são os objetos a serem apreendidos. Isso muitas vezes não é, digamos assim, por falta de informação, a autoridade pública não é cumprido. E aí que entra a comissão de prerrogativas. Sempre que um escritório for vítima de uma busca e apreensão, estará lá um membro de prerrogativas da advocacia acompanhando a busca e apreensão. E a nova lei, assim, determina algo muito interessante a todo o cidadão e a advocacia paraibana que está nos ouvindo. Se esse mandato de busca e apreensão não tiver o critério objetivo e for uma apreensão ampla, o agente de prerrogativas que estiver acompanhando vai fazer um relatório e vai dizer que a autoridade está descumprindo a lei. Qual o efeito disso? Tivemos uma decisão recente no Supremo Tribunal Federal que no estado do Paraná anulou por completo uma operação
feita no escritório de advocacia, em que não foi respeitado o critério específico de busca e apreensão. Nesses casos aí se enquadra o abuso de autoridade? Abuso de autoridade. Nós temos dois cenários, Hermes, muito importantes de conquistas da OAB. Primeiro, a lei que criminaliza a violação de prerrogativas. Hoje é crime violar prerrogativas da advocacia. Qualquer autoridade pública pode ser responsabilizada criminalmente por isso, com a pena de 2 a 4 anos de detenção. E um segundo momento, o desenvolvimento de algo interno administrativo que se chama o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. O que é isto? Toda autoridade pública que ficar comprovado que violentou o exercício da profissão arbitrariamente da advocacia, ele vai, através da Comissão de Prerrogativas, instaurado um procedimento que vai analisar por completo. E hoje a gente sabe que não é nada difícil, porque tem os celulares que filmam os abusos que a gente tem visto pelo Brasil afora. E, consequentemente, depois de nós termos esse dado, ele entra no Cadastro Nacional, uma vez ficando comprovada a sua responsabilização, e quando ele se aposentar da sua função pública, requerer, se for bacharel em Direito, a inscrição nos quadros da OAB, ele não vai estar inscrito nos quadros da OAB, não vai ser autorizado, porque aquele que viola a prerrogativa do advogado é considerado inidôneo moral para exercer a profissão. Ele não pode, se ele, em um dia, vilipendiou, agrediu e restringiu a liberdade profissional do advogado. Não pode voltar a advogar, não é isso? Não vai advogar. Não vai advogar. Se ele já tinha carteira e deixou pedido licença por um cargo público, comprovado o abuso, quando ele requerer o seu reingresso, vai estar impedido. Tá. O senhor está participando de uma caravana nacional da Ordem dos Advogados do Brasil em caráter nacional e está passando por aqui já para, vamos dizer assim, dar o pontapé inicial dessa caravana estadual. Nosso presidente Beto Simonetti trouxe a nós a incumbência e a missão de fazer um grande inventário no Brasil todo sobre prerrogativas. E como é que a gente faz isso? Visitando as seccionais. Hoje estamos aqui na Paraíba, já tivemos encontros importantes na parte da manhã com a Secretaria de Segurança, com o Ministério Público e, consequentemente, a gente conseguiu avançar temas importantes sobre prerrogativas, né? Que são temas que trazem cunho prático. Entre eles, a participação da OAB no curso de formação, por exemplo, de policiais civis, militares, na questão penitenciária, para que os novos agentes possam conhecer o que significa prerrogativas e, acima de tudo, evitar os conflitos que a gente tem diariamente. Ok.